Aos Hebreus, capítulo 11, versículos 6 e 7. Ouçamos a palavra do Senhor. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Amém? O hino Sete Trombetas, sem nós termos preparado aqui e nem falado sobre a palavra, porque Betinha nem sabia, quem pediu o hino também não sabia, mas ele nos ajudou aí para a palavra que nós vamos deixar aqui nessa noite, né? A Bíblia é clara em nos mostrar que Noé foi fiel a Deus, temente e creu verdadeiramente em Deus. E nós precisamos crer, porque, olhe bem, Deus falou com ele: prepara um barco, Noé, porque vou mandar uma chuva tão grande sobre a terra que não ficará nenhum ser vivo, somente os que entrarem na arca. Noé poderia, com certeza, ter teimado com Deus, mas se ele, pelo contrário, obedeceu a Deus. Por que ele poderia ter teimado? Olha o que a palavra disse, olha: pela fé Noé é divinamente avisado das coisas que ainda não se viam. Não chovia sobre a terra era molhada por um suor que a terra suava, diz a Bíblia, e molhava o chão como o orvalho da madrugada, o orvalho do amanhecer, que você não sente ele, mas você deixa o carro fora da garagem, e daí a pouco, tem umas 2 ou 3 horas, você vai lá e ele está todo molhado, e você fica preocupado: mas como é que ele está molhado? É o orvalho que desce, e esse orvalho descia sobre a terra, e a terra produzia, todas as árvores frutíferas produziam, toda a sementeira dava semente, e tudo era normal, mas ninguém nunca tinha visto chuva, nem um pingo de chuva. Então, quando Deus falou: eu vou abrir os céus e mandar chuva, eu vou abrir as fontes das águas, eu vou fazer brotar águas, Noé poderia ter pensado: nunca vimos isso, será que isso vai acontecer? Mas ele confiou e creu verdadeiramente em Deus, e Deus deu ele o tamanho do barco, e ele cortou madeira, e cerrou tudo aquilo, preparou tudo, e da maneira que Deus mandou ele betumar peixe, passar piche, para que pudesse ficar selado toda a madeira. Falou de qual a madeira que era, porque precisava ser uma madeira que tivesse uma durabilidade para suportar a água, o peso da água, né? E tivesse leveza também, para que a água levantasse, ficasse, flutuando, mesmo com o peso que estava dentro. Noé fez tudo como Deus mandou, e quando terminou, Noé ainda anunciou ao povo da sua época: arrependei-vos, vamos dizer assim, vamos, porque Deus vai mandar um dilúvio, vai acabar com tudo. E ninguém creu. Chamaram ele de velho caduco por muitos anos e disseram que ele era doido, e não creram. Mas escute isso: quando aproximou o momento, o Senhor deu ordem aos animais, e eles vieram, casal por casal, que Deus determinou. E grande foi o tropelo, a zoeira dos seus passos,
ao entrar, caminhar para a arca, como se eles soubessem onde a arca estava, e entraram nela casal por casal, de tudo aquilo que Deus queria salvar. Deus pediu, mandou a Noé preparar tudo dentro da arca, comida suficiente para o período do qual a arca ia ficar sobre as águas. Noé entra com sua família, ele, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras. 8 vidas, mas ninguém foi. Escute isso. A Bíblia é clara em dizer que quando começou a trovejar e pingos grandes e grossos a caírem e a chuva começou a chover, o povo disse, não é que o velho tinha razão, e correram para ir ao encontro de Noé. Mas quando chegou lá, a arca estava fechada e selada, porque quem fechou a porta foi Deus. E eles batiam e gritavam, mas Noé não podia fazer nada. E Deus sabia que se não selasse a porta e não fechasse, pela bondade do coração de Noé, ele abriria a porta. Então Deus fechou e selou. E eles não puderam entrar. O que me chama a atenção na palavra que quero falar contigo nessa noite é que só foram acreditar quando viram as chuvas, quando viu água brotando da terra e quando viu água descendo torrencialmente dos céus e perceberam que o dilúvio de que Noé anunciou por 100 anos ou mais de 100 era verdade, mas aí já era tarde. Então eu quero te dizer que quando a trombeta tocar, porque a Bíblia é clara em dizer que só o ouvido do salvo ouvirá, só o que estiver pronto, só o que estiver certo, diante de Deus vai ouvir, porque Deus com certeza cumpre com as suas promessas. Jesus disse em João 14, eu gosto muito de colocar isso aqui, porque é uma promessa da qual eu vivo debaixo dela, esperando ela cumprir. Ele disse, na casa de meu pai há muitas moradas. Vamos começar pelo início, né, irmãos? Não turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim não vos teria dito. Vou preparar-vos lugar, e se eu for e preparar-vos lugar, virei outra vez, para que onde eu estiver estejais vós também. A promessa vai cumprir, e só saberá que vai cumprir, e só entenderá que ela é real, e que os crentes, os cristãos, os adoradores disseram isso por bilhões de vezes, eu não vou falar nem milhares, por bilhões de vezes. Mas você não acreditou. Você que está me ouvindo aí agora, não acreditou. Assim como tem muitos cristãos dentro dos templos, casa chamada de oração, nos ministérios, seja ele qual for, que ainda está achando quando será, daqui a 100 anos, daqui a 200 anos, daqui a 1000 anos, para que eu vou ficar preocupado em ser um bom crente, em ser uma boa crente? Para que eu vou preocupar em parar de falar mentira, de ser fingido, de levantar falso testemunho, de fazer crítica, de caluniar, de procurar destruir o povo de Deus, a igreja, a família? Para que eu vou ficar preocupado? Se ainda vai demorar tanto, eu posso consertar a qualquer momento. Cuidado, cuidado, porque os sinais nos mostram que o Senhor está às portas. Então, quando as trombetas tocarem, quando eu e você, nós ouvimos o som dela, a Bíblia diz que aqueles que dormirem em Jesus vai ouvir primeiro do que nós e levantará em corpos indestrutíveis, corpos glorificados para subir ao céu de glória. Se você lembrar como foi, olha que Deus falou no meu coração aqui agora, se você lembrar como foi sepultado alguém querido da sua família, qual era a cor do paletó, qual era a cor disso, daquilo, da roupa, como é que era, você não vai saber, porque aquele apodreceu lá na terra,
mas ele será vestido de vestes brancas, aleluia, para subir ao céu de glória, novas vestes, novos vestidos, para subir ao céu de glória. E nós que estivermos vivos, as roupas ficarão aqui, porque também seremos vestidos de vestes novas, de vestidos brancos, transparente, brilhante, né? Transparente não, brilhante, que não há brancura igual, para poder encontrar o Senhor. É assim que a Bíblia diz. E é assim que eu creio, porque a Bíblia para mim é um GPS, é a bússola, é a baliza que me conduz ao céu de glória. Se eu continuo andando segundo ela, então eu verei a Jesus. Se você continua andando segundo ela, você verá a Jesus. Então, não faça como o povo da época de Noé. Creia. E você com certeza poderá ver o Senhor como Ele é. Amém? Que esta palavra possa encontrar guarida aí no teu coração. Que Deus continue abençoando a sua palavra, a sua vida, as nossas vidas. E que nós possamos continuar nos preparando e sendo cada dia mais cristão, crendo verdadeiramente nas promessas do Senhor nosso Deus, porque elas vão cumprir cada uma a seu tempo.